Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui, Pastor Sinésio. E nesses últimos dias do ano, vocês têm acompanhado, estou falando sobre as características do fruto do Espírito. Já falei sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a longanimidade, sobre a benignidade. Agora falaremos sobre a bondade. A bondade cristã não é um mero traço de personalidade ou educação, mas uma virtude sobrenatural, uma excelência moral e espiritual. Enquanto o mundo define bondade como uma disposição passiva, o ensino apostólico a apresenta como uma faceta do fruto do Espírito em movimento. É a manifestação externa de um caráter regenerado, a restauração da imagem de Deus no homem, que permite ao redimido agir com retidão e generosidade em um mundo caído. No grego do Novo Testamento, bondade é agathosine. Embora frequentemente usadas como sinônimos, há uma distinção vital. A benignidade é a qualidade interna do coração e das emoções, enquanto a bondade, ou agathosine, é a qualidade traduzida em ação. Podemos dizer que a bondade é a benignidade em movimento. É a força que transforma um sentimento de compaixão em uma atitude concreta que impacta o próximo. A fonte de nossa bondade não reside em nós mesmos, mas na natureza de Deus. Como é visto em Êxodo 33:19, a bondade é um atributo que o próprio Deus faz passar diante do homem. Ao cultivarmos essa virtude, estamos participando da restauração da Imago Dei, a imagem de Deus em nós. Ser bondoso é, essencialmente, permitir que a glória e a justiça divina sejam visíveis através do nosso comportamento cotidiano. A bondade se manifesta como um caminhar justo, conforme descrita por Paulo e Pedro. Não se trata apenas de fazer doações, mas de viver uma vida que rejeita as concupiscências e o desenfreamento de dissolução. 1 Pedro 4, do 2 ao 4. A verdadeira bondade é uma vida pautada na vontade de Deus, que se destaca pela retidão moral e que muitas vezes causa estranheza àqueles que vivem segundo os padrões do mundo. Segundo o apóstolo Tiago, uma fé sem atos bondosos é morta. A bondade é o teste de aferição da fé verdadeira. O exemplo de Zaqueu, Lucas 19, ilustra isso perfeitamente. Após encontrar a salvação, a sua resposta imediata foi a justiça e a generosidade. A bondade, portanto, envolve doação de recursos, mas também tempo e talentos, servindo como uma prova tangível da transformação espiritual. E com tudo isso, nós podemos olhar para a bondade sob três aspectos diferentes. Primeiro, terminologia única. O fato de agathosine, esse termo grego, não aparecer no grego secular, sugere que a Bíblia precisou de um termo específico para descrever uma qualidade de bondade que só é possível através da graça de Deus. Segundo, multidimensionalidade. A bondade abrange tanto a retidão, ser justo perante Deus, quanto a benevolência, ser generoso para com os homens. Ela não é apenas ser bonzinho, mas ser correto e zeloso por boas obras. Finalmente, dependência de Cristo. Ninguém pode produzir a verdadeira agathosine por esforço próprio. Como indicado na alegoria da videira, João 15, a bondade é resultado de permanecer em Cristo, o único que mantém o crente limpo e frutífero. Concluindo, a bondade é o estilo de vida de quem passou pelo Calvário. Ela não é um acessório da vida cristã, mas uma evidência de que Cristo ocupa o terreno do nosso coração. Como mordomos das dádivas divinas, somos chamados a manifestar essa virtude de forma prática e constante, lembrando que o amor é bondoso e que a nossa conduta é o maior testemunho da justiça de Deus na terra. E terminando, vou ler Atos 9, 36 e 42, que conta a história de uma discípula chamada Tabita. Olha o testemunho dessa mulher e o que Deus fez na vida dela. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior.
Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Quando nós priorizamos a bondade, Deus também prioriza a bondade dele para conosco e a manifesta de muitas maneiras. É isso por hoje. Na sequência, nós vamos falar sobre a fidelidade, que em muitos casos também é traduzido como fé. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até amanhã, se o Pai permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.